Opa, estamos ao vivo, pessoal. Boa noite, todo mundo. Oi, A todo galera mundo, já boa está noite. aqui em peso, né, no YouTube. Tô vendo aqui. O meu aluno Jefferson já mandou mensagem aqui, mandou a carinha aqui. Pedro Henrique também, Pedro Nora também, lá da comunidade de estatística. Show de bola, aluno nosso. Então é um grande prazer, né, novamente aqui receber a professora Fernanda, né, ela que está com a gente agora lá na comunidade de estatística também, uma grande honra, né, fiquei super lisonjeado aí também que ela veio participar, né, então fiquei bastante contente, né, e acredito que vai agregar muito aí o grupo, né, o grupo tá muito forte e agora cada vez mais está ficando mais forte ainda aí, com o apoio também da professora Fernanda, né, então, a live dela. Opa, professor, você está no mudo. Ah, Alô? voltou. Opa. Tava no mudo o tempo todo? Eu não falei Não, nada? E só agora? agora. Só agora? Ah, tá. É. Então, bom, tava falando, né, que a professora Fernanda entrou lá com a gente, né, uma grande honra aí poder. Só um minutinho, deixa eu só. Esse fio aqui tá. Uma grande honra aí poder ter conosco também lá na comunidade estatística, né? O grupo ele está se fortalecendo cada vez mais e com certeza aí a sua presença lá vai agregar bastante ao grupo, né? Então, muito obrigado, né? Fico muito lisonjeado. E Obrigada. estava falando que houve, né, um apelo grande aí por outra live, né? Porque o pessoal gostou demais do conteúdo, né? Achou muito didática, né? Realmente foi muito legal, aprendi bastante também. Então, a professora se mostrou também super animada, né, em fazer a live aqui com a gente, fez vídeo lá no Instagram avisando o pessoal, compartilhou nas redes, foi bem legal, agradeço, né? Então, queria dizer aqui que você é sempre bem-vinda, né? E então, bora falar então de intervalo de confiança, né? E algumas visualizações aí para ficar mais tangível, né? Esse assunto, né? Então você vai desmistificar aí para a gente. Por gentileza, então, aí se apresenta aí humildemente para a galera que ainda não te conhece, né? E vamos falar de intervalo de confiança. A gente já teve até uma live aqui com uma música de intervalo de confiança. Não sei se você conhece um professor da Universidade de Maynooth, na Irlanda, né? Ele faz paródias, né, de músicas de estatística, muito legal. Professor Rafael Moral, genial. Depois eu mando o vídeo para você também, para você ver. Muito legal. Eu ouvi falar nele, mas ainda não tive a oportunidade de assistir o vídeo. Genial. Essa semana eu estava muito enrolada. A partir de hoje, mais ou menos, é feriado aqui, é o Thanksgiving. Então, começo da semana eu estava muito enrolada com os meus alunos. Mas Entendi. vou assistir aí sim. Show de bola. Então, eu compartilho aqui. Você quer dar algumas palavras antes? Deixa eu só falar um pouquinho. Eu queria Por agradecer. favor, fica à vontade. Eu tive a primeira live, né? A gente aqui nesse canal há um mês e meio atrás. Na época, eu tinha aberto o meu YouTube há um mês somente, e o professor Tiago Marques me convidou para uma live, então eu dei uma aula de teste de hipóteses. Quero saber quem aqui que está presente nessa live estava no teste de hipóteses, já sabe tudo de teste de hipóteses, coloca aí no Olha chat. aí, o Vinícius botou aí, ó. Olá, Thiago, parabéns pela convidada. Sigo ambos no Instagram e gosto muito das informações passadas aí. Show de bola. Obrigada, Vinícius, que bom que Boa. você gosta. Então, aí agora, Ó, todo o mundo. Januário também aí. O pessoal já tá seguindo lá do teu trabalho. Com certeza, é muito legal, né? Ajuda muito. Eu falei com o Januário esses dias, ele é estudante no Sul. Então, então agora já falei de novo com o Olha aí, professor. meu professor Takata tá te assistindo, hein? Ó, que Opa! prestígio, professor. Ele é doutorando doutorado em estatística pela USP, né? Obrigada, Doutor em professor estatística. Takata. Muito bom. Ele é dono do canal esportístico aí. Show de bola. Muito bom saber, porque sempre tem os alunos interessados Não, ele é o cara do esporte na em estatística, ele é esporte. o cara. Ele, inclusive, ele é comentarista também na Sport TV, né? Ele é realmente um cara muito ligado, né? Dessa parte de
de esporte e estatística junto. Muito legal. As eu aplicações são inúmeras. Que eu estou um pouquinho por fora, né, sobre esporte. Eu sou uma pessoa super não relacionada a esporte, mas é sempre bom saber porque todo mundo ama. Na verdade, eu estou até um pouquinho por fora do que está acontecendo no Brasil em relação à estatística. O professor Tiago Marques sabe, mas para falar para vocês aqui, eu moro nos Estados Unidos já há 10 anos, então eu estou meio que por fora da área de estatística, eu fiquei sem esse contato com o Brasil. Agora que eu estou voltando, eu fiz um canal no YouTube todo em português, traduzindo as aulas que eu dou aqui para o português, gratuito para qualquer pessoa que fala português, né? Não só os brasileiros. Boa. Então, assim, eu entrei na comunidade, sim, do professor, porque eu quero ter esse networking. Então, se você aqui gosta de estatística e quer ter esse networking, entre em contato comigo, me adiciona lá no Instagram, me adiciona no LinkedIn, que eu quero saber... O mestre Alex já está adicionando lá, ó, já está seguindo lá no Instagram. Obrigada. Meu aluno da comunidade também vai conhecê-lo lá no grupo do Telegram, é só chamar lá que ele é super ativo também. Boa. Ótimo. Boa, então... Boa, vou compartilhar aqui então. Perfeito. Eu vou mudar aqui. Boa. Enquanto isso, só vou dar uma aumentada ali no ar rapidinho, já volto. Tá um calor danado aqui no Rio, rapaz. Aqui tá frio. Apesar de ser Califórnia, aqui é meio outono. Quando eu acordo, tá tipo 7 graus, agora tá 16. São 2 horas da tarde. Que maravilha, hein? Maravilha, mais ou menos. Eu gosto de calor. Não gosto de... Eu tenho trauma, gente. Eu morei 10 anos em Boston. Lá faz assim, temperatura negativa. Agora lá já deve estar 0. Ai, muito frio. Mas então, esse aqui é só um slide de introdução, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Eu coloquei vocês aqui na minha segunda tela para eu poder ter toda a minha visão aqui. Então, para quem está perdido, chegou agora, hoje a aula é uma introdução ao intervalo de confiança. Não somente você vai entender com um exemplo o que é o intervalo de confiança, mas eu gosto de explicar o conceito. Eu gosto que meus alunos entendam o que eles estão fazendo. Antes de começar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre mim, fazer a minha apresentação. Então, essa sou eu atualmente. Eu sou professora na Universidade Estadual da Califórnia. Eu comecei esse ano, eu me mudei para a Califórnia em finalzinho de julho. E eu sou formada pela UFRJ em estatística. Foi uma faculdade bem teórica, não tem muita aplicação, mas na época eu fiz estágio na área de marketing e eu trabalhei com pesquisa de mercado, eu gostei muito, então eu quis aprender mais sobre marketing e sobre negócios. E aí eu fiz um mestrado acadêmico na PUC, em negócios com foco em marketing, eu ganhei uma bolsa lá. Então, logo depois da faculdade, eu fiz esse mestrado e eu tive a oportunidade de vir aos Estados Unidos, né? Em Boston tem essa faculdade chamada Bentley University, onde eles têm um mestrado de Marketing Analytics. Isso foi em 2012. Muito legal, né? E na época eu nunca tinha ouvido falar, em 2012 não existia Marketing Analytics, Business Analytics, tudo era muito novo, Big Data, o pessoal estava começando a falar sobre isso. Mas eu falei, cara, Marketing Analytics é a estatística aplicada ao marketing, porque eu gosto da estatística aplicada. Os meus exemplos são todos aplicados. Então, eu gostei muito, eu estagiei, trabalhei um pouco, mas eu acabei voltando para a mesma universidade para fazer o doutorado. E eu terminei o doutorado esse ano, em Business Analytics. Aí eu já expandi um pouco do marketing, já estudei o business, né, que são todas as áreas de negócios. E aí, a minha experiência profissional no Rio, né? Eu sou do Rio, para quem ainda não descobriu pelo meu sotaque, eu estagiei na Embratel, na Sul América Seguros, e trabalhei na empresa M4U, que é uma empresa que faz segmentação de mercado. Na época, trabalhava muito com a Oi, telefonia.
E aqui em Boston, eu trabalhei em 2 empresas de consultoria e também pesquisa e segmentação de mercado. E hoje em dia, eu vim para a Califórnia, então agora estou na área acadêmica, sou professora aqui, então eu trabalho, além das minhas aulas, eu faço pesquisa e como um hobby, digamos assim, eu resolvi fazer esses vídeos no YouTube. Sabe como é que é, né? Com Covid, a gente não sai de casa, você fica em casa, o que você faz? Mexe na internet, faz videozinho, porque as aulas que eu dou na universidade não são suficientes, a gente inventa mais coisa para fazer. Então, estou vendo um pessoal chegando aí. Ai, que legal. Obrigada, gente, por estar aqui. Isso aqui é um pouquinho sobre mim, né? Então, eu queria começar a Olha falar... aí, tá cheio de celebridade aí, hein? Mestre Atos aí do curso R, fera demais de R. Pô, sensacional, hein? Show Obrigada, de bola. gente, por estar aqui. Eu fico Ó, muito cientista honrada. de dados da Uber. Ó, Carlos Ueiros, muito legal. Obrigada, gente. Então, vamos começar com o intervalo de confiança. Intervalo de confiança. Às vezes eu me perco nas traduções. Intervalo de confiança, isso. Então, antes de falar sobre o intervalo de confiança, eu queria dar uma introdução, assim, falar um pouquinho sobre a inferência estatística. Por quê? Mas por quê, professora? Porque o intervalo de confiança, ele está dentro, ele é um tópico da inferência estatística. Então, eu acho interessante, só eu falar uma introduçãozinha, porque para você entender o que o intervalo de confiança está fazendo, porque eu não quero que você só aprenda a calcular. Ah, peguei a fórmula, eu sei calcular. Tá, mas o que você está calculando? Sabe o que você está fazendo? Então, para isso, é importante entender a inferência. O que a inferência nos dá? O que significa? Eu trouxe essa figurinha aqui, quem já me conhece no Instagram já deve ter visto por lá. Quando a gente tem os... Eu estou lendo os comentários, eu não posso ficar muito lendo, senão eu... Não, tranquilo. Eu vou repassando para você. Fica Tá. tranquilo. Não, é porque fica subindo, mas eu gosto de ler, gente. Eu tô achando muito legal. Mas eu não posso me perder. Mas então, o que a gente faz? Quando a gente quer analisar os dados, idealmente, a gente vai coletar os dados de toda uma população. É o que a gente quer saber. Que população é essa? É a população brasileira? É a população mundial? Não, população é a população de estudo, né? Na estatística, a população não é só a população demográfica, é a população de estudo. Se eu estiver calculando, sei lá, potência do motor do carro Toyota Corolla, minha população vai ser todos os carros, a população, são todos os carros Toyota Corolla. E só que, geralmente, na maioria dos casos, é muito difícil ter acesso a toda essa população. Ou eu não tenho acesso, ou é muito custoso. E quando a gente fala em custoso, custa dinheiro e custa tempo também. Até você ir lá e coletar a informação de todo mundo é muito custoso. Então, quando a gente não tem informação da população, o que a gente consegue? Né? O que dá para fazer? A gente pega uma amostra. Então, a gente trabalha com uma amostra. Então, a população, o que ela nos dá? Ela nos dá um parâmetro. Quando você ouvir falar em parâmetro, está lendo um livro, está estudando, viu a palavra parâmetro, pronto, você já sabe que parâmetro é uma informação da população. Como, por exemplo, eu trouxe aqui a média populacional. Podia ser também a proporção da população. Aqui, nesse caso, é a média, que é representado pela letra grega mi, né? Então, quando é letra grega é da população e quando é letra normal do latim é a amostra. Mas então vamos à amostra. Na amostra, a gente coleta uma estatística. Então, a estatística é uma informação que a amostra nos dá. E um exemplo é a média amostral, que é representado pelo x-barra. Com essa média amostral, a gente vai estimar, a gente vai fazer uma inferência sobre essa média populacional, que a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a gente não tem toda a população. Por que a gente não tem toda a população? Porque é muito custoso e muito difícil atingir todo mundo, na maioria dos casos. Em alguns casos até dá, mas na maioria dos casos não dá. Então, é isso que o intervalo de confiança ele está fazendo. Por isso que ele é parte da inferência estatística. Por quê? Com
informação da minha amostra, eu tenho uma amostra, com a informação da minha amostra, eu vou calcular um intervalo, e esse intervalo vai estar estimando o meu parâmetro. Ok? Todo mundo ok aí? Beleza, pessoal? Qualquer coisa, fala aí. Tem um pouquinho do delay, né? Mas vocês vão deixando os comentários se tiver pergunta. Então, eu só queria dar uma introdução para vocês entenderem para que se faz intervalo de confiança. Ah, é só porque você faz aquela matéria chata que precisa? Às vezes é, mas também porque é importante. Você está estimando um parâmetro que você não sabe, não tem como saber da população. Então, vamos falar da definição, né? Então, como eu falei aqui informalmente com as minhas palavras, mas a definição do intervalo de confiança, para que ele serve? Ele te dá a estimativa do parâmetro da população, né? Parâmetro é sempre da população, então um pouquinho redundante aqui. Usando o resultado de uma amostra para gerar um intervalo. Uma amostra, você gera um intervalo que você está estimando, dentro desse intervalo vai estar o seu parâmetro, que é o valor da população. E esse intervalo, ele vai conter o seu parâmetro com certo nível de significância. Então, a gente vai aprender um pouquinho, a gente aprender hoje o que é esse nível de significância. E aí, eu também queria falar que o intervalo de confiança, você geralmente... Você pode fazer várias formas, né? Mas os mais usados, quando a gente estima, são 3. Pelo menos são os três que eu vou apresentar aqui. Ó, o pessoal entendeu, tá falando aqui, ó. Caroline falou beleza, Nelson ok. Parabéns, aula top, Augusto. Boa. Legal, o pessoal tá gostando. Obrigada. Então, vamos lá. O intervalo de confiança, a gente vai estimar para a média, deixa eu só voltar aqui, para a média e para a proporção da população. Para a média, eu tenho 2 formas de estimar. Você pode estimar a média da população, que a gente não sabe, quando o sigma é conhecido. O que é o sigma? O sigma é o desvio padrão da população. Lembra? Letra grega é população. Também a gente pode estimar a média da população quando o sigma é desconhecido, quando a gente não sabe. Tem essas 2 formas aí. E para cada forma tem uma formulinha diferente, a gente vai ver isso. E também a gente pode estimar a proporção da população. Então, hoje a gente vai ver 3 contextos diferentes, com 3 formulinhas diferentes. 2 para a média da população, quando você sabe o desvio padrão e quando você não sabe, e a proporção. Então... Beleza. Tá tudo ótimo? Estou vendo aqui Tranquilo. O pessoal em Michigan, o pessoal do Ceará. Boa. A galera espalhada por aí. Então, agora eu queria falar como que a gente estima o intervalo. Antes de eu mostrar a formulinha, eu quero que vocês entendam como que esse intervalo é feito. Então, eu vou dar assim, a receita do bolo. Depois a gente vê os ingredientes, mas a receita do bolo. O intervalo, ele é formado por 2 itens. A estimativa do seu parâmetro e a margem de erro. E aí a gente tem também um nível de significância que é o nível de confiança, desculpe. O nível de confiança que a gente tem do nosso intervalo. Esse nível de confiança, ele é 90% ou mais. Geralmente ele é 90%, 95%, 99%. Menos do que 90%, ele é um nível de confiança muito fraco. Eu duvido que as pessoas usem na prática. Eu não sei, de repente, se tiver uma questão, né, sempre tem, igual aquelas questões de matemática de criança, João comprou 57 melancias, mas para que 57 melancias? Então, algumas vezes isso não faz muito sentido. Mas, geralmente, né, na prática, 90%, 95%, 99%. E eu acabei me equivocando um pouquinho, eu comentei nível de significância, eu vou falar sobre isso, são coisas complementares, na verdade. O nível de confiança, se ele é 90%, o nível de significância é 10%, é 100% menos o seu nível de confiança. Mas eu vou falar sobre isso logo mais. Vamos voltar aqui ao intervalo. Então, a gente tem a estimativa do parâmetro. O que é a estimativa do parâmetro? É muito simples, é simplesmente a estatística da sua amostra. Lembra o primeiro slide lá da inferência? É o que você vai coletar da amostra. E o que a gente está vendo aqui tem 2 coisas principais que você pode coletar da amostra. Né? Tem várias coisas, mas as principais
Para estimar a média da população, você usa a média amostral. E para estimar a proporção da população, você usa a proporção amostral. Então, essa estimativa do parâmetro aqui, essa parte da fórmula, é simplesmente a média da sua amostra ou a proporção da sua amostra. É um valor lá da sua amostra, é o mais simples. Agora vamos ver o que é a margem de erro. Essa margem de erro é o que você vai somar ou diminuir da sua estimativa. Tá vendo que tem um sinal de mais e menos? Porque você vai pegar essa estimativa aqui, exemplo, a média, e você vai somar com uma coisa, com o seu erro, ou você vai diminuir do seu erro, porque aí você vai ter o seu intervalinho. Aí a margem de erro, ela já contém mais itens, né? A estimativa do parâmetro é muito simples, é só uma coisa. Mas o que é a margem de erro? A margem de erro é o que dá a largura ou a amplitude do intervalo. Então, o parâmetro, ele é um valor que ele vai ficar no meio, e a margem de erro é o que vai fazer o seu intervalo acontecer. Ele pode ser mais largo ou mais curto. E como é que ele é calculado? Você vai usar o nível de confiança e você vai usar o erro padrão. Então, são duas coisas que você vai multiplicar. Essa é a margem de erro. O nível de confiança, ele é representado por Z ou por T. O Z é da distribuição normal Z e o T é da distribuição T de student. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas eu não vou me aprofundar muito, eu não vou falar como é calculado, como você acha, porque geralmente esse é um tópico que a gente ensina antes de ensinar intervalo de confiança. Mas se você caiu de paraquedas aqui, está um pouco perdido, só me segue e tenta entender o processo, mas eu recomendo depois você assistir uma aula sobre esses tipos de distribuição, só para você entender como eles são calculados e para que eles servem. Boa, já segue lá o canal da professora, né, que vai ter lá a explicação, né? Show de bola. Já aproveita aqui embaixo, eu imagino aqui embaixo no vídeo, tem os meus contatos, você já me segue aí. Se tem algum vídeo que você quer ver, eu ainda não tenho, meu canal ainda é novo, tenho 2 meses e meio de canal, só você me pedir que eu estou preparando um material para postar aí em breve. Então, tem um link aí que tem todos os contatos da professora, YouTube, LinkedIn, tem tudo aí, beleza? Show. É o famoso Linktree, né? Vocês põem tudo num lugar só. Sim. Então, esse é o nível de confiança. E aí, você vai pegar o nível de confiança, que vai ser um valorzinho que você vai achar, e você vai multiplicar pelo erro padrão. O que é o erro padrão? O erro padrão é uma formulazinha. Para a média, a gente tem um, e para proporção, a gente tem outro. Para a média, o erro padrão, ele é calculado pelo desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N. N é o tamanho da amostra. E o erro padrão da população é essa formulazinha aqui. Você só pega o valor de P, que é a proporção, e coloca aqui nessa formulinha. Agora, uma dica, principalmente se você for aluno e estiver fazendo um monte de continha, intervalo de confiança, tal, se você lê uma questão e a questão não te dá informação de desvio padrão, não tem desvio padrão da população, não tem a palavra desvio padrão e não tem o sigma ou o S, certamente a sua questão é sobre proporção. Aqui eu botei população, era proporção, acabei de ver. Desculpe, aqui é proporção. É proporção. Porque quando a gente fala em proporção, não existe desvio padrão, né? Você vê uns percentuais ali, mas não tem desvio padrão. E ele é calculado assim. Então, beleza. Tá bom. Agora eu vou falar, só brevemente, falar sobre o nível de confiança e o Z. Como eu falei, né, a largura do intervalo, ele depende da margem de erro, só que na margem de erro, o que a gente tem? O nível de confiança, o N, que é o tamanho da amostra, e a gente também tem um desvio padrão. Só que o desvio padrão, ele já é da amostra, não é uma coisa que você pode mudar. O tamanho da amostra você pode mudar, você pode coletar mais dados, né? E o nível de confiança também é arbitrário, é uma coisa que geralmente você escolhe. Ou, se você estiver resolvendo questão, você não escolhe muito, porque a questão manda você resolver, mas se você estiver fazendo um problema, você que escolhe, se você quer 90, 95,
ou 99, claro, usar um ou outro tem vantagens e desvantagens, a gente vai ver logo mais. Mas esse valor, esse Z, ele é associado com a probabilidade de alfa dividido por 2. Já vou falar sobre isso. Mas o valor de Z, que depende do nosso nível de confiança, nós, como eu mencionei, né, geralmente é usado 90%, 95% ou 99%, então tem um númerozinho associado a cada um. Claro, de repente você pode estar fazendo uma questão que pede 97, aí você vai ter que olhar na tabelinha ou calcular num R ou em algum lugar. Mas geralmente são esses valores aqui. Então, opa, perdi meu mouse. Ah, tá aqui. São esses valores aqui, sempre para 90%. Vai ser esse valor, para 95% vai ser esse, para 99% vai ser esse. Esse númerozinho você vai substituir na fórmula quando tiver um Z. Agora, por que é alfa dividido por 2? Primeiro, o que é o alfa? O alfa é o 1 menos o seu nível de confiança. Se o seu nível de confiança é 90%, o seu alfa é 10%. Se o nível de confiança for 95%, o alfa é 5%. Mas por que divide por 2? Porque o intervalo de confiança, nesse caso, eu estou falando sempre no intervalo de confiança, tá? No intervalo de confiança, você tem dois lados, porque ele é um intervalo. Então, como você tem dois lados, o seu alfa vai ser dividido por 2. E eu trouxe esse gráficozinho aqui como um exemplo. Se você quer ter um nível de confiança de 95%, a área branca aqui, somadas, elas são 5%. Então, você vai ter que dividir por 2, porque você tem dois lados. Então, isso aqui é 2,5, essa areazinha branca é 2,5, e essa areazinha branca aqui também é 2,5. E esse valor, 1,96, ele é esse valor aqui. Aí essa é a parte da distribuição de Z, que eu não vou entrar muito a fundo, mas só dando um toquezinho, é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Então, é por isso, o nível tem o nível de confiança, é quanto você quer de confiança, de 90 para cima. E tem um nível de significância, é o alfa, que geralmente é um valor pequeno. A gente tem uma afirmação aqui do Augusto, ele falou: nível de confiança de 95% para 99% pode aumentar o custo do processo estatístico de inferência. Augusto, em breve eu vou mostrar aqui um site com uma visualização que mostra qual é a vantagens e desvantagens de aumentar o nível de confiança. Mas obrigado pela sua contribuição, mas eu quero mostrar aqui visualmente, não só para você, mas para todo mundo, porque o tamanho da amostra, você pode ver pela fórmula também, mas até assim, como é que diz? Deixa eu pensar como dizer. Quanto maior o tamanho da sua amostra, geralmente melhor é, porque você tem mais informação e faz com que você diminua o seu erro, né? Porque você tem um tamanho maior. Mas o nível de confiança, ele é um pouquinho contraditório. Não necessariamente o maior que você vai ter vai ser um melhor intervalo, mas a gente vai ver sobre isso em breve. Segura aí essa informação. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir. Então, eu dei aqui uma breve... mostrei brevemente o que é o nível de significância, a relação e o Z, mas a gente também usa o T. Similarmente, o T é o valor da probabilidade de T de student, né? Só que o valor de T depende não só do nível de confiança, mas também do tamanho da amostra, que é o N. Então, a gente tem aqui a distribuição T de student e os graus de liberdade. De novo, se você nunca ouviu falar nisso, você tem que assistir um videozinho, porque aqui eu vou cobrir muito superficialmente, mas é só para dizer, enquanto no Z a gente tinha 3 valores, a gente tinha um valor de Z para 90, 95 e 99. Para T, para cada nível de confiança que a gente tem, vai depender também do N. Se eu tiver uma amostra de 20 e eu tiver uma amostra de 50, com 95% de confiança, esses 2 T's vão ser diferentes para essas 2 amostras, porque elas têm tamanhos diferentes. Então,
Os graus de liberdade, eu digo que é a fórmula mais fácil da estatística, porque é n-1, é só o tamanho da amostra menos 1, mas é uma distribuição também com formato de sino, simétrica, mas ela é um pouquinho diferente da normal. E se você nunca viu a distribuição de T-de-Student, aqui tem uma tabelinha. Eu sou uma pessoa defensora da aplicação, da parte prática. E também eu costumo dizer que em 2020, em pleno 2020, ninguém deveria estar usando tabelinha. Mas, às vezes, você está fazendo faculdade, e aí no seu curso você tem que usar a tabelinha na prova para resolver a questão. Mas eu acho que se você tiver que calcular alguma coisa, você usa um programa. Mas, de qualquer forma, eu tirei um print de uma tabelinha que eu achei na internet, mostrando, aqui é para a distribuição T, né? Aqui são os graus de liberdade. Grau de liberdade é só o n-1. E aqui são os valores de T para níveis de confiança diferentes. Então, só para mostrar, a gente tem aqui 95% de confiança, por exemplo. A gente olha essa coluna e a gente vê como que os valores variam dependendo do tamanho da minha amostra. Então, é só para mostrar isso. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, não. Mas, para quem ainda não conhece, prazer em conhecer, essa é uma tabelinha da distribuição T-de-Student. Mas então, vamos voltar na nossa estimativa do intervalo. Como eu comentei no início, eu queria assim, dar para vocês a receita do bolo, né? Como fazer. Depois a gente vai entrar e ver as fórmulas. Então, o intervalo de confiança. Você vai usar a estimativa do parâmetro, que pode ser a média ou a proporção da amostra, e você vai somar e diminuir a margem de erro. Né? Ou você soma ou você diminui, é o que te dá a amplitude do seu intervalo. E a estimativa do parâmetro, né, é a estatística da amostra, média ou proporção. A margem de erro você calcula o nível de significância, que você vai usar Z ou T, e não é você que escolhe, eu já vou explicar quando usar o quê, e o erro padrão. O erro padrão já mostrei a formulinha, né, no slide anterior. Então, isso aqui é só para você ter uma consciência do que você está fazendo. Você tem uma estimativa, você tem uma margem de erro que você vai somar e vai diminuir. Agora sim, vamos olhar em detalhes e ver aquelas 3 formulinhas que eu prometi no começo, né? Temos 2 formulinhas para calcular o intervalo para a média e uma formulinha para a proporção. Ele falou que eu fiz matemática financeira com HP12C, usei tabelinha da normal também e nem faz muito tempo. Eu usei tabelinha da normal faz muito tempo, mas eu acredito, né, como eu falei, em 2020 os professores ainda dão tabelinha para os alunos calcularem na prova. É um negócio complicado, né? Porque durante a prova, às vezes, você não quer deixar o seu aluno com um computador ali, com acesso, hoje em dia. É importante saber usar, assim. Eu falo brincando, mas eu acho que há ferramentas que você tem que conhecer, você tem que saber usar, olhar uma tabelinha e saber como você achar um valor e por que você está fazendo aquilo. Mas, assim, no dia a dia, se você trabalha com isso, é uma coisa que você vai realmente usar. Bem, então, vamos entrar nas formulinhas. O primeiro intervalo de confiança que a gente vai fazer, aliás, os 2 primeiros vão ser para a média. O primeiro é quando o desvio padrão é conhecido, o desvio padrão da população. Desvio padrão da população, sigma, né? Então, quando ele é conhecido, como é que é a sua fórmula? A sua fórmula é essa. E caramba, olha só quanta letra, quanta coisa. É exatamente o que a gente viu antes. A estimativa do parâmetro, né, que é a média da amostra. Essa aqui é somente a média da amostra, e essa aqui, mais menos, tinha um mais menos ali, essa é a margem de erro. E a margem de erro, como é que ela é calculada? O nível de confiança multiplicado pelo erro padrão. É só isso. Então, agora a gente só está colocando ali os ingredientes e a gente coloca na fórmula. Eu dei a fórmula não, a receita. Eu dei a receita, agora a gente bota os ingredientes. Então, temos aqui estimativa do parâmetro, margem de erro. E essa é a fórmula para o intervalo de confiança. Ou, como a gente pode fazer também, colocar no formato intervalo, né? Então, você só pega
a estimativa do parâmetro. Depois que você acha esses valores, né? Você pega a estimativa do parâmetro menos a margem de erro, ponto, vírgula, e mais a margem de erro. Você vai ter 2 numerozinhos. Isso aqui vai formar um número, isso aqui vai formar outro número. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Beleza, tranquilo. Ok. Pessoal, se tiver dúvida, só manda aí. Beleza. Então, aí a gente tem também agora o... Então, é isso, né? Dado tudo que você entendeu, essa é a fórmula. Agora a gente vai ver o intervalo de confiança para a média. Quando o desvio padrão é desconhecido. Você não sabe qual é o desvio padrão da população. Quando você não sabe qual é o desvio padrão da população, o que você usa? Alguém aí? Será que eu espero os 2 minutinhos do delay? E aí, pessoal? Vocês sabem? Eu acho que tem um pouquinho de delay, né? Tem um delayzinho, mas daqui a pouco... Bem, deixa eu dar continuidade. Beleza. Quando a gente não tem... É a mesma coisa que eu mostrei no começo. A gente quer estimar o quê? A média da população. A gente não tem, a gente usa a média da amostra. A mesma coisa aqui. Se eu não sei qual é o desvio padrão da população, eu uso o desvio padrão da amostra. A amostra eu tenho, a amostra eu coletei. Marco Antônio falou desvio padrão amostral, boa. Exatamente, Marco Antônio, é isso aí. Então, meu aluno não vale, pô. Tem uma vantagem, né? Então, o desvio padrão da amostra é o que você usa como uma proxy para o desvio padrão da população que você não tem. Então, como é que fica a formulinha? A fórmula já muda em 2 coisas. O formato ainda é o mesmo. É a estimativa do parâmetro, né? Que é a média da amostra. Porém... E o Augusto falou aqui também TED Student, né? Show de bola. Complementou aí o do Marco. Legal. É exatamente o que eu estou mostrando agora. É porque tem um pouquinho de atraso, né? Agora, ao invés de Z, eu vou usar a distribuição T. E é justamente por isso, é porque como eu não tenho a informação, né? Um parênteses, como eu não tenho informação da população, eu acabo usando esse T aqui, que é uma proxy da distribuição Z. E aí, aqui, antes, né? Deixa eu só mostrar o outro. Aqui vai o sigma, né? Que é o desvio padrão da população. Aqui, eu não tenho o desvio padrão da população, eu coloco o S, que o S é o desvio padrão da amostra. É só o simbolismo. Mas o resto da fórmula é o mesmo. Esse aqui é o erro padrão, né? Quando eu não sei o desvio padrão da população, eu uso o desvio padrão da amostra. E, equivalentemente, o intervalo fica nesse formato. Agora, eu só queria fazer uma observação aqui. Quando a gente estuda, né, a gente tem curso de intervalo de confiança que a gente tem que calcular, essas 2 formas aparecem. O intervalo de confiança, eu sei qual é o desvio padrão da população, eu não sei qual é o desvio padrão da população, é conhecido, é desconhecido. Porém, na vida real, o caso que você vai ver é esse aqui. Por quê? Deixa eu só voltar aqui. Esse é só um parênteses, tá, gente? Porque esse primeiro aqui que eu mostrei, o que a gente está fazendo? A gente está estimando o intervalo de confiança a gente está calculando o intervalo de confiança para estimar a média da população que a gente não sabe. Se a gente não sabe a média da população, como é que a gente vai saber qual que é o desvio padrão? Então, na prática, esse cenário aqui que tá no vídeo agora, ele não é muito aplicável, ele não faz muito sentido. Mas, quando a gente aprende, né, na faculdade, como eu falei, sempre tem esse cenário, sempre acontece. Mas eu queria deixar claro que, na prática, eu até me arriscaria a dizer que quando você usa programas, quando você usa o R, e você faz esse testezinho, né, o intervalo de confiança, ele já te dá automaticamente esse formato aqui, porque esse é o que faz sentido. Se você não tem o desvio padrão da população, você não tem a amostra da população, você também não vai ter o desvio padrão da população. Então, ele sempre vai te dar com esse Tzinho aqui. Então, esse é o vida real. Mas é bom saber os 2, principalmente se você for estudante
e estiver calculando isso, né? Estiver aprendendo por uma matéria. Tudo bem aí, professora, até então? Show de bola. Show de bola. Então, vamos ao nosso terceiro caso. Ah, não, antes do terceiro caso, olha, já ia pular. Esse é o porém. Na estatística, a gente sempre tem umas suposições. As nossas fórmulas, né, as fórmulas, elas só funcionam se alguma coisa for verdade. Nesse caso aqui, a fórmula do intervalo de confiança, ela só é válida se a minha distribuição for considerada normal. E quando que ela é considerada normal? Se a população tiver uma distribuição normal ou se o meu tamanho da amostra for igual ou maior que 30. E aí eu posso considerar que a distribuição é aproximadamente normal pelo teorema do central do limite. Então, sempre dá uma checadinha se a sua distribuição é normal ou se você tem pelo menos 30 para que a fórmula dê certo e você consiga calcular direitinho. Agora sim, vamos ao nosso terceiro caso, que é um intervalo de confiança para a proporção da população. A gente viu os dois casos de média, agora a gente vai ver o caso da proporção. E aí... O Marco Antônio falou que até porque quando o N é muito grande, a T aproxima da normal. Legal. Exatamente. Então, na proporção, a nossa formulinha é a seguinte, né? Agora, a estimativa do parâmetro não vai ser mais o x barra, vai ser o p barra, porque a gente está falando de proporção. Aí temos o mais, menos, e aqui a gente usa o z. Então, para proporção, sempre é z. Proporção só tem uma forma de fazer, né? Na média tem duas formas, essa sempre a gente vai usar o z. E essa parte aqui, que a gente está multiplicando, é o erro padrão. Né? Ou, equivalentemente, a sua estimativa do parâmetro, né? A proporção da amostra, menos a margem de erro, ou mais a margem de erro, e você tem um intervalinho ali. E também temos uma suposição, temos as suposições para a proporção. A fórmula também ela só é válida se a distribuição for normal, que é quando a população segue a distribuição normal, ou, nesse caso aqui, para a proporção, a gente não considera o N maior ou igual a 30, a gente considera esses dois casos. O tamanho da amostra multiplicado pela proporção da amostra tem que ser maior do que 10, e também o tamanho da amostra multiplicado por 1 menos a proporção tem que ser maior do que 10. Se esses dois casos derem um check, tudo bem, pode seguir adiante que a sua formulinha vai funcionar. Temos um comentário. Rafael, nossa, essa disciplina é o meu terror. Rafael, mas agora ela está simplificando aqui. Eu quero saber se você estava aqui desde o começo, que depois dessa aula aqui, eu acho que você vai parar de ter pesadelos. Espero, né? Eu espero. Então, agora eu trouxe um exemplinho para vocês verem como é que aplicam na prática. Primeiro, né, eu dei a ideia do conceito, né, como eu disse, a fórmula do bolo, o que você está fazendo e para que você está fazendo. Você está fazendo para estimar um parâmetro. E falei as formulinhas, né? Nesse caso, a gente tem 3 cenários aqui. Agora vamos ver esse exemplo do cartão de crédito. Antes de oferecer um novo cartão de crédito para alunos de uma universidade, um banco gostaria de saber quantos clientes vão aceitar a oferta. Eles enviam uma oferta para 1.000 pessoas e 140 delas aceitaram a proposta. Qual é o intervalo de confiança de 95% de alunos que vão aceitar a oferta? Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, vamos entender o problema. O banco, ele quer oferecer cartão de crédito para todos os alunos da universidade. Essa é a população de interesse deles, todos os alunos de uma certa universidade. Porém, eles não vão oferecer para todo mundo, porque eles querem primeiro fazer um teste, né? Eles não vão gastar um monte de dinheiro tentando, né, mandar a proposta dele para todos os alunos. Eu não sei quantos alunos são na população, mas eu sei que eles tiraram uma amostra de 1.000. Eles selecionaram 1.000 alunos e mandaram a proposta. Desses 1.000, 140 aceitaram. Então, vamos aí calcular o intervalo de confiança para ver quantos alunos, qual é o intervalo
para saber a estimativa do parâmetro, da população inteira, que são todos os alunos. Então, eu estou deixando aqui, eu vou dar um espacinho, eu estou deixando aqui para vocês responderem A, B e C aqui, antes da gente calcular intervalo. Eu vou dar um tempinho para vocês dizerem qual é o tamanho da amostra, qual é a proporção da amostra e qual é o valor de Z. O Rafael falou, a aula está excelente, o problema sou eu, o aluno. Que isso, cara? Nada. Bem, que bom que está gostando da aula, mas o aluno nunca é problema. Só é problema se o aluno não estudar, né? Porque esse é o problema. Mas se você fazer muita questão, gente, eu sempre falo aos meus alunos, é fazer exercício, é praticar. Assim vocês começam a absorver e assimilar. Mas vai botando aí, gente, qual é a resposta para A, B e C? Agora é aquela dúvida, né? É o pessoal que é tímido, é o pessoal. A pergunta ainda não chegou lá. O Dani Trevisan falou 1.000. Exatamente. 1.000 é o tamanho. Onde que você viu esse comentário? Eu não vi esse comentário. No YouTube. Ah, tá. Tem um delayzinho do YouTube para cá. Ah, tá. Aí, agora apareceu. Ah, tá. Tem um delayzinho. Tá bom. Então, bem, então vamos prosseguir, né? Porque tem esse delay. Beleza. O tamanho da amostra é para... Ah, tá. Olha o pessoal respondendo aí. O Lucas falou 1.000, a letra A também, né? E o B 0,14. Exatamente. O Daniel também, 0,14. Boa. Exatamente. Então, com as informações que você tem no slide, você já vê, né? O tamanho da amostra são as pessoas que o banco mandou a oferta, e a proporção é só o tamanho, o número de pessoas que aceitaram dividido pelo total de pessoas. Então, a gente tem uma proporção aí de 14%, 0,14%. Qual é o Z? O Z, a resposta não está bem aqui no slide, mas vai estar nas suas notas. Eu só vou voltar aqui alguns slides rapidinho para mostrar aqui a colinha, né? Quando a gente tem o Z, a gente pode usar essa mini tabelinha aqui como uma colinha. Sempre que a gente tiver 95% e a gente usar o Z, sempre o valor vai ser 1,96. Então, essa tabelinha aqui já pode ser a sua colinha para o Z. Para o T, não tem como fazer colinha, porque o T muda dependendo do N. Então, você tem que usar tabelinha, né? No caso da tabelinha, né? Então, o Z é simplesmente 1,96. O Lucas falou a C, ainda não sei, mas vai saber daqui a pouquinho. Eu li a resposta, por isso que eu estou falando. Então, aqui está explicado, né? Tem 95%, o meu Z sempre vai ser 1,96, está ali na minha colinha. Agora, qual é o intervalo de confiança? Pronto, eu já tenho os meus ingredientes, agora eu vou colocar tudo na fórmula e montar fazer o bolo, né? Que essa é a receita do bolo. Qual é o intervalo? Essa é a fórmula, certo? É a fórmula para proporção. A estimativa do parâmetro, aqui a gente já sabe. O que a gente vai substituir aqui? O 0,14, né? Quando a gente está, mesmo se você... Só uma outra dica. Mesmo que aqui você tenha aceito, que você tenha achado 14%, o que está certo, quando você for fazer continha, sempre coloque nesse formato aqui decimal, porque percentual na continha pode ficar muito confuso. Pelo menos eu vejo alunos errando, por isso que eu indico isso. Então, aqui, o P vai ser 0,14, o Z, a gente já viu, 1,96, e aqui você vai substituir
0,14, 0,14, e no seu N, você vai substituir 1.000. Só substituir tudo e calcular. Aí aqui, ó, substituir tudo, calculei, achei o intervalo. Porém, achei o intervalo. É o final da questão? Depende. De repente, se você fizer curso de estatística, isso é suficiente. Eu dou aula de Business Analytics, né? Eu sou formada em Business Analytics, então eu gosto da resposta no contexto do problema. Então, vamos só falar em português claro, escrever uma frase ali em português. Como que a gente conclui? Como que a gente, na parte do business, né? Ou na parte, não precisa ser business, na parte aplicada, você estuda biologia, medicina, como é que a gente conclui? Podemos concluir com 95% de confiança que entre 11,85, que é daqui, e 16,15, que é daqui, por cento dos alunos vão aceitar a proposta do cartão de crédito. Então, esse é um exemplinho de como você aplica o intervalo de confiança. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ficou alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Eu vou, então, prosseguindo. Se o pessoal tiver alguma dúvida, aparece aqui. Tá bom. Da interpretação. Bem, eu não entendi muito bem o que a Caroline falou da interpretação. Quer que repita? Então dá uma repetida aí, então, na interpretação. De qualquer forma, eu vou repetir sim, mas de qualquer forma, o próximo slide eu vou falar sobre a interpretação, como que interpreta o certo e o errado. O Daniel entendeu, falou muito bom, boa. Ótima explicação, Lucas. Legal. Jefferson, só praticar para fixar. Exatamente. Isso. Quando você aprende uma coisa, eu estou falando aqui da receita do bolo. Se eu te dar uma receita do bolo, você nunca fez, você acha que a primeira vez que você fizer o bolo vai sair maravilhoso? Talvez até saia, mas tudo é prática. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Então, eu sugiro a todo mundo botar mãos na massa. Então, a conclusão, né? A interpretação. Eu estou concluindo com 95% de confiança, que foi pedido na questão, que entre o intervalo, né, os valores do intervalo dos alunos vão aceitar a proposta do cartão de crédito. E, claro, aqui eu estou falando de todos os alunos da universidade, que é a minha população. Eu já sei que na amostra foram 14%, mas eu quero saber da população quantas pessoas ali vão aceitar. E eu agora tenho 95% de confiança que será um valor entre esses dois. Ok? Então, olha quem chegou aí, minha amiga Kellen, da Estatística Oficial. Legal, show de bola. Muito bom. É o Instagram que mais bomba de estatística aí, muito bom. Estatística Oficial, recomendo o pessoal seguir aí também. Legal. Quem não conhece a Estatística Oficial, tá perdendo, segue lá, cheio de meme. Muito bom, Divertido, o maior Instagram de estatística. Eu adoro as postagens. É o momento rir da desgraça, né? Quando você vê meme de estatística. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a interpretação do intervalo. Por que eu gosto de ensinar essa parte? Porque muita gente peca nessa interpretação. Qual é uma coisa errada que as pessoas falam? Você já deve ter visto por aí também, né, professor? Sim. O que as pessoas falam que é errado? Existe uma probabilidade de 95% que a média esteja nesse intervalo. Mas isso está errado falar dessa forma, porque você falar que existe uma probabilidade de 95%, você está implicando que essa sua média é uma variável, a média da população. Mas ela não é uma variável, ela é um parâmetro. Então, falar, existe 95% de chance, ou 95% de chance que vai ser esse intervalo. Não. Qual é o valor correto de falar? Com 95% de confiança, a média populacional, claro, você vai substituir média populacional por o que seja que você esteja estudando, no exemplo, são alunos da universidade, está dentro do intervalo. Então, voltando ao exemplo do cartão, com 95% de confiança, a proporção, na verdade, de alunos
É porque naquele caso não foi média, né? Foi proporção. Naquele caso foi proporção, Isso aqui é só substituir, né? Esse Sim. é só o caso geral. Sim. A proporção de alunos de todos os alunos da universidade, que é a população, que vai aceitar o cartão, vai ser entre aqueles valores lá, 11 não sei o quê, 16 e não sei o quê. Ou seja, 95% das amostras que eu vou tirar vão produzir um intervalo que contém essa média populacional. E aí, isso que está aqui em parênteses, ele já entra um pouquinho na ideia de distribuição amostral, que também é um tópico de inferência. Então, é a questão de você tirar várias amostras e 95% das suas amostras, o seu intervalo vai ter aquele valor. Então, até por isso que não é probabilidade, né? Porque você está trabalhando com amostras diferentes, né? Então você vai ter vários intervalos, né? E aí, se você gerar 100 intervalos, 95 deles vai estar contido ali o valor do parâmetro. Exatamente. E aí é exatamente isso que eu botei aqui, o que eu vou mostrar em breve. Boa. Só para complementar, né? Para quem está um pouquinho perdido da distribuição amostral, o que acontece? Quando você tira uma amostra da população, você, na verdade, pode... você tira uma amostra, é uma amostra representativa da população, mas existem amostras diferentes que você pode tirar, certo? Como a gente tem a possibilidade de tirar várias amostras da população, a gente vai estar correto em 95% dos casos. E por isso que te traz 95% de confiança. Ou seja, quando você diz que você tem uma confiança de 95%, você está ciente de que 5% do tempo, ou 5% das suas amostras, estarão erradas. Elas não vão... O seu intervalo... O seu parâmetro não estará no intervalo, em média. Boa. Então, com esse slide, Deixa eu ver, exatamente. Com esse slide eu finalizo a aulinha, então foi uma aulinha conceitual, com um exemplinho. Dessa aulinha de hoje eu não preparei como mostrar em um programinha, mas é muito simples achar em R, Python, essas coisas. Mas eu queria que vocês entendessem o conceito. E aí eu trouxe esse site aqui, não é um site meu, eu achei na internet. Na verdade, eu nem conheço o professor ou o pesquisador que desenvolveu. Aí abriu, deixa eu fechar aqui, abriu em outra janela. Então, esse aqui é o slide, o site feito pelo Christopher Magnusson, não o conheço, mas admiro muito. E o que ele dá? Ele mostra exatamente o que está acontecendo quando você calcula o intervalo de confiança. A gente tem aqui, ó, essa aqui é a média da população, né? E cada linha dessa... Dá para ver direitinho? Ele parece ser meio esquisito. Tá sim. Tá dando para ver, sim. Tá. Cada linha dessa legal. É um intervalo. A bolinha é a média. A média da amostra, ela sempre está no meio do seu intervalo, certo? E aí, o que acontece? A gente tem aqui amostras de 5, com intervalos de confiança de 95%. Esses dois valores são os valores que a gente pode alterar. Quando a gente coleta a amostra, a gente não pode alterar a média e o desvio padrão, porque a média e o desvio padrão eles são meio que fixos, né, para cada amostra. O que acontece se a gente aumentar o tamanho da amostra, ao invés de 5, botar, por exemplo, 50? Vamos ver o que acontece. Olha só, o intervalo começa a ficar o quê? Mais curtinho. Ah, mas isso é bom, isso é ruim? Isso é bom, porque quando o seu intervalo está mais curtinho, ele está mais preciso, né? A sua população está aqui. Então, você quer um intervalo que pegue mais. É igual se você me perguntar assim, professora, qual a idade média dos seus alunos? Eu falar, os meus alunos estão a média populacional está num intervalo entre 0 e 100 anos. Que intervalo é esse entre 0 e 100 anos de idade? Né? Não tá dizendo nada. Você quer o quanto mais curtinho, melhor. E aí, se eu botar 100, ele ainda vai estar mais... E tá vendo? Alguns, eles caem fora. 5%, aqui eu tenho 95%. 5% dos meus intervalos, eles vão cair fora, porque eles são os meus erros. Na estatística sempre tem erros, gente, sempre. É igual na vida. Na vida a gente quer minimizar os erros, mas eles acontecem, na estatística também.
Deixa eu só voltar aqui para 50, que senão vai ficar muito, muito curtinho. Agora eu quero mostrar o que acontece quando você aumenta de 95 para 99. E detalhe, a gente nem consegue ir para 100, porque não existe 100%, nada é 100% na estatística. Vocês viram que o intervalo aumentou? Então, o que está acontecendo aqui? Se eu aumentar a minha confiança, eu também aumento o intervalo. E esse é um pouquinho do contra-intuitivo que eu falei aqui em algum momento no meio, né? Se eu diminuir, vamos supor, 75. O meu intervalo, eu acabei de falar que o intervalo quanto curto, melhor, certo? Só que aí está a parte da balança. O meu intervalo ele está muito curtinho, mas com 75% de confiança, significa que 25% está errado. Tanto, essa é, na verdade, uma parte que eu acredito que esse site peca. Ele mostra até 1%, né? Vamos supor, a gente põe no 50%, super curtinho, mas metade dos intervalos estão errados. Para que eu vou estimar um negócio que a metade está errado? Tudo bem, existe erro na estatística, mas esse é um pouquinho demais. Então, por isso que eu falei, sempre é 90% ou acima. 90%, 95% e 99%. Então, essa é a relação. Quanto maior o seu intervalo quanto maior a sua confiança, maior o intervalo. Quanto maior N, maior tamanho da amostra, menor é o intervalo. E aí, o pessoal gostou? Na vida, os erros são mais do que 5%. Boa. Ótimo comentário. Às vezes na vida é triste, né? Então, alguém está pedindo o link dos sites. Kelly, eu vou mandar explicação aqui, muito didática. Pedindo o quê? Desculpa? Pedindo o link, professor Tiago, eu mandei aqui no chat para você divulgar. Boa, vou botar aqui. Gente, esse site eu achei por acaso na internet, eu estava pesquisando para preparar minhas aulas, e eu falei, gente, o máximo, meus alunos vão adorar. Não sei se eles adoram tanto quanto eu, mas eu acho o máximo, para entender, né, a dinâmica. Enfim, gostei bastante também, muito legal. Gostou? Então, com isso, eu finalizo a minha aula, vou só voltar aqui para o meu PowerPoint, né, eu mostrei a visualização. Só vou mostrar meu último slide, né, que é a parte do jabá. Eu já falei, o jabá, né, tem que ter. No comecinho eu já falei, os meus contatos, eles estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu Linktree, com o meu Telegram, todas as minhas informações, mas os meus canais principais, onde eu posto conteúdo, é o Instagram. Quase todo dia eu coloco lá um conteúdo, ensino um conceito, alguma coisinha de estatística, e no YouTube, 2 vezes por semana, eu coloco uma aula nova. Inclusive, essa semana eu ainda estou devendo, mas essa live eu vou jogar lá em algum momento. Vou botar lá para o pessoal o link do Linktree, que tem tudo, né? Aí o pessoal entra lá e já adiciona. Show de bola. Sigam aí a professora Fernanda, então. Sensacional, muito boa aula, né? A didática incrível, né? Fui bastante elucidador aí para o pessoal, né? O pessoal gostou bastante. Teve bastante comentário, o pessoal interagiu bastante, mesmo com delay aqui, foi bem legal, né? Então, bem proveitoso aqui para a galera. Obrigado, né? Então, queria agradecer mais uma vez e dizer aqui que a gente também vai gerar um certificado aqui dessa live, né, da professora Fernanda. Então, quem quiser o certificado é só colocar o nome aí, por gentileza, o e-mail para a gente poder enviar, né? E obrigado, né? E volte sempre. Quando você quiser, a gente está à disposição aí, né? Fica à vontade, né? E a gente vai gerar também um certificado para a professora Fernanda. Já teve um, né? Daqui a pouco tá pedindo música, hein? No terceiro já pede música já. No terceiro eu vou pedir a música do Fantástico. Boa. Eu só não, na verdade, aqui eu só não coloco música mesmo, porque senão o YouTube tira do ar. Se quiser, eu canto. Não, tô brincando, gente, eu não canto nada. Não faz isso não, porque da outra vez eu fui cantar na outra live, da live do professor Rafael, de 25 foi para 15, cara. Para 15 ouvindo. Deu ruim. Não foi uma boa, não. Eu acho que é melhor deixar lá pra galera que
Que é profissional mesmo. O pessoal fala, né? Ah, porque matemática é tão ligada à música. Você que gosta de matemática deve ser bom para música. Gente, eu sou uma negação. Nem queiram. Pô, horrível. Eu sou especialista em música. Eu toco chocalho, que é uma maravilha. É facinho. Eu acho que o chocalho eu tenho até dificuldade até no chocalho. Mas eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita. O pessoal aqui comentou, o pessoal tá dizendo aqui que gostou bastante. Gente, obrigada por ter vindo na live. Eu fiquei divulgando em todos os meus canais. Essa foi a minha segunda, né, super live importante com o nosso querido professor Tiago Marques. Que bom que vocês gostaram. A gente já vai planejar aqui uma próxima, quem sabe, se tiverem sugestões de tema, deixem aí. Boa, vamos fazer uma enquete aí perguntando sugestões aí, a gente faz a próxima, se você tiver disponibilidade, vai ser bem legal. Show de bola. Ah, ótimo, muito obrigada, gente. Boa. Obrigada, professor Tiago. Maravilha, então deixa o recado aí para o pessoal também, 2 recados, né? Primeiro que a gente está com as inscrições da comunidade de estatística aberta, né? Então, até terça-feira, né, que a gente está em Black November, 50% para você entrar na comunidade, né? Então, a oportunidade única, a gente nunca fez esse tipo de desconto, né, para todo mundo. Então, acho que é uma oportunidade bem legal, um projeto bem bacana, né? Então, eu vou compartilhar o link aí com vocês rapidinho. E também convido vocês... Eu tô lá da comunidade. Boa. É uma grande honra, com certeza. Acho que a parte que você vai mais gostar vai ser a parte do R, né? Talvez. Não sei se você teve tanto contato assim com R, mas a parte de estatística você já manja, né? Então, a parte de R eu acho que pode ter algumas atualizações aí, talvez, que você não acompanhou. Não sei. Você já tem acompanhado fortemente o R ou não? Não, o R eu estou ali no intermediário. Então, aí você vai... Eu acho que você pode aproveitar bastante a parte de R lá da comunidade. E o networking. Eu estou aí também. Com certeza, boa. E também convido vocês para assistir a nossa próxima live, que vai sair daqui, a gente vai entrar lá já, né? E vai ser com o Maurício Onoda, né? Ele é sênior de inteligência artificial da Firjan, né? Vai falar sobre desafios de inovação na indústria com data science, tá? Cara fera aí também para compartilhar conhecimento de qualidade aqui com a gente. Então, obrigado mais uma vez, a professora Fernanda, valeu pelo pessoal aí, a presença de todos, né? E vamos junto. Então, valeu, tudo de bom aí. Valeu, tchau. Gente. Falou. Vou mandar o link aí para vocês também da live. Opa, calma aí que da live do professor Maurício. Boa. Então, maravilha. Eu vou fechar aqui. Obrigado aí. Show.